Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 12 de junho de 2021. Hoje é sábado. Hoje eu queria conversar com você sobre capacidade que Deus nos dá. Nós somos escolhidos. Mas quando nós somos escolhidos ou chamados por Deus para cumprir uma missão, Deus nos capacita, Deus nos instrui, Deus nos dá sabedoria. Ele capacita conforme a missão que foi nos dado. Cada um de nós temos nossos talentos, cada um de nós temos algumas habilidades. E Deus não só capacita cada um de nós para exercer uma função, mas Ele aperfeiçoa a nossa habilidade, o nosso talento ou o nosso amor por aquilo que nós fazemos. Tudo que a gente for fazer, se a gente fizer com amor, Deus vai nos capacitar cada vez mais e vai nos aperfeiçoar. E nós vamos se sentir felizes em estar fazendo aquilo que é para engrandecer a obra de Deus. Nós podemos ver alguns personagens da Bíblia que foram chamados por Deus e foram capacitados também por Deus. Porque alguns talvez dissessem assim: logo eu, quem sou eu, né? Quando Deus chamou Noé para fazer a arca, será que Noé conseguiria fazer uma arca do tamanho que Deus queria? Uma arca imensa, imensa. Levou 100 anos para Noé fazer aquela arca. Mas Deus capacitou Noé e deu todas as instruções para ele fazer aquela arca. Então é assim que Deus faz. Quando Ele chama, Ele já tem um propósito e Ele sabe como capacitar aquela pessoa. Outra pessoa que Deus chamou e talvez não quisesse ir logo para fazer a obra foi Moisés. Deus chamou Moisés para tirar o povo ali do Egito, do cativeiro. No início Moisés dizia assim: quem sou eu? Eu sou pesado de língua, manda outra pessoa. Ficava tentando encontrar alguns argumentos para não poder ir. E Deus: eu quero é você, vá, eu vou lhe capacitar, eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou lhe preparar. Foi difícil, mas Moisés tirou aquele pessoal do cativeiro lá do Egito. Outra pessoa que talvez não tivesse condições por si próprio, como nós não temos, nós dependemos de Deus, Davi. Davi, quando disse que realmente ia enfrentar aquele grande problema que era Golias, Davi era pequeno, talvez não tivesse capacidade física, né, estrutural, não tinha corpo, né, para enfrentar aquele gigante. Davi não era gigante, Davi não era grande, Davi não era forte, mas Davi era corajoso. Davi confiava em Deus. Sabe o que Davi disse a Golias? Você pode vir para cima de mim com espada, com escudo, com lança, porque eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus deu capacidade para Davi acabar com aquele problema que era Golias. Então nós devemos se dispor a Deus para fazer a obra dele, para enfrentar as lutas, as dificuldades, tribulações, né? Batalhas vai vir sempre. Mas devemos ter bom ânimo, acreditar que esse Deus, o Senhor dos Exércitos, vai nos ajudar. Porque Ele escolhe e capacita. Ele não escolhe uma pessoa já capacitada, não. Deus não faz isso. Ele escolhe e diz: eu vou lhe capacitar. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Jesus chamou 12 discípulos. 12. Será que todos os 12 já estavam capacitados para fazer o que Jesus estava fazendo? Fazer milagre, ensinar, pregar. Jesus capacitou aqueles 12 discípulos. Jesus preparou aqueles 12 discípulos para dar continuidade à obra de Jesus. Então precisamos entender que Deus nos capacita,
Ele nos dá instrumentos para a gente fazer a obra dele. Ele nos dá, sim, condições. Quando Gideão foi enfrentar um grande exército, Gideão só tinha 300 homens para enfrentar 130 mil. Na lógica humana, na visão humana, não tinha lógica, né? 300 homens vencer 130 mil homens. Mas Deus deu a Gideão essa vitória, porque Gideão se dispôs a ir lutar. Então precisamos se dispor a fazer o que tem que ser feito. Jesus fala de uma parábola dos 10 talentos, que um homem deu 5 talentos a uma pessoa, deu 2 talentos a outra pessoa e deu 1 talento a outra pessoa. Está lá em Mateus capítulo 25, no versículo 15, quando ele faz essa distribuição, ele diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade, a sua própria capacidade. Ele deu 5 para uma pessoa, porque o homem sabia que aquele homem com aqueles 5, ele sabia o que fazer. Aquele outro que ele deu 2, ele também sabia o que era que ia ser feito. Então, o homem deu talentos para as pessoas, dinheiro, para eles prosperarem, para eles realmente ver se sabem administrar. Deus também dá inteligência aos homens para prosperidade, mas não com ganância. Uma prosperidade que você vai ter o seu sustento, não com ganância, não com amor ao dinheiro. Porque o mal de toda raiz não é o amor, é o amor pelo dinheiro que é o mal de todas as raízes. O dinheiro não é o mal, mas o amor pelo dinheiro é que é o problema. Então, quando aquele homem deu 5 talentos para uma pessoa, aquela pessoa pegou aqueles 5 e com o tempo estava com 10 talentos. Aquela outra que tinha 2 talentos, com o tempo ela tinha 4 talentos. Mas aquela que só tinha 1 talento, não soube o que fazer. Cavou um buraco e enterrou. Porque ele achava que não tinha capacidade de mostrar ao Senhor depois a sua produção, os seus talentos, né? Lá em Êxodo capítulo 13, capítulo 31, versículo 13, diz assim: e enchi do Espírito de Deus, dando sabe o quê? Destreza, habilidade e capacidade artística. É isso que Deus faz. Ele escolhe as pessoas e dá capacidade. Deus capacita as pessoas. Mas tem pessoas que às vezes quer se acomodar, não quer trabalhar. Porque se Deus te escolheu, qualquer função que Deus colocar nas suas mãos, faça com amor. Se você sente amor, se você sente desejo de espalhar as mensagens de Deus para outras pessoas, espalhe. Se Deus colocar no seu coração, não se acomode, faça a obra de Deus. Compartilhe uma mensagem, um versículo, uma música. Converse com alguém, dê força para alguém. Deus nos dá força para a gente dar força às pessoas. Deus nos consola para a gente consolar as pessoas. Deus nos escolhe para nos capacitar. E nós, quando somos capacitados, nós devemos fazer a obra de Deus. Não devemos se acomodar, mas sim fazer a obra de Deus com amor. Coloque esse amor no seu coração e espalhe para as pessoas. Vale a pena ouvir uma palavra, ser edificado e edificar alguém. Vale a pena ser encorajado e encorajar alguém. Deus capacita você. Que Deus coloque em nossos corações o desejo de estar sempre falando do amor, da força, da paz e da graça que Deus nos dá todos os dias. E o privilégio de ouvir a palavra e espalhar para quem a gente ama. Que Deus nos abençoe e que continue nos dando capacidade para falar da palavra de Deus, para ouvir, guardar dentro do coração, mas espalhar para quem a gente ama. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.